Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ao nosso canal, à minha rede social, à sua rede social. Como eu sempre tenho dito, nosso canal, nossas redes sociais, elas são interativas, eles funcionam também com a sua participação. Hoje, queridos, nós temos um vídeo muito interessante, um assunto muito interessante para tratar. Você já sabe do que se trata por conta da capa do vídeo, né? Hoje nós vamos estar falando sobre uma Bíblia em especial, que, na verdade, a priori, somente três classes de pessoas conhecem essa Bíblia. Três classes, pastor Robson? Sim, somente três classes de pessoas conhecem essa Bíblia fabulosa, essa verdadeira relíquia que nós vamos estar falando hoje. Pastor, quem são essas três pessoas, essas três classes? Primeiro, os que têm mais de 30 anos de convertido. Exatamente isso que você ouviu. Primeira classe de pessoas são aquelas que têm mais de 30 anos de convertido. Eu, por exemplo, 20 de novembro, eu completo 38 anos de convertido pela misericórdia de Deus. A segunda classe de pessoas que vão conhecer essa Bíblia são os que, nesses mais de 30 anos para mais, de convertido, sempre gostaram de Bíblia, sempre gostaram de ler Bíblia, estudar Bíblia e, consequentemente, conseguiram adquirir essa Bíblia. E a terceira classe de pessoas não podem ser pessoas mais novas convertidas, 1 ano, 2 anos de convertido, mas que são pessoas que elas gostam tanto de Bíblia de estudo que elas pesquisam as Bíblias de estudos, né? Elas fazem uma pesquisa e ali vão pesquisando e, por curiosidade, vão querer saber qual foi a primeira Bíblia de estudo do Brasil e vão chegar nessa Bíblia que nós vamos estar falando hoje. Tá bom, meus queridos? Então, no vídeo de hoje, eu quero apresentar uma Bíblia que poucas pessoas conhecem, mas que tem, na verdade, um enorme valor histórico para os evangélicos brasileiros. Essa Bíblia é a Bíblia Vida Nova, Bíblia Vida Nova, em especial a publicada em 1980, né, pela edição Vida Nova, editora Vida Nova, que é essa Bíblia aqui, queridos. Olha só, tá vendo aqui? Bíblia Vida Nova, né? Ela tem aqui referências, notas explicativas, enciclopédia de assuntos, tá? Então, essa Bíblia, ela, o editor responsável dela é o pastor doutor, né, Russell Shedd. Ela vem na edição revista e atualizada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, né, no Brasil, e ela é, na verdade, a primeira Bíblia, a primeira edição dela foi em 1976. 76 eu tinha apenas aí 5 anos de idade. A segunda edição, 1978. Essa daqui é a terceira edição de 1980. Era desse tamanho, dessa espessura, tá vendo? Porém, mais tarde, ela se tornou desse tamanho aqui, com essa capa, com esse tipo de capa, né? Essa daqui é de 89 e eu adquiri essa Bíblia em 22 de fevereiro de 1990. Com essa Bíblia daqui, queridos, eu não sei se os irmãos vão conseguir ver, eu escrevi aqui, né? Não sei se os irmãos vão conseguir ver e se vão conseguir entender esse hierígrafo, tá? Tá dito aqui, tá escrito aqui, 7 de junho de 99, sétima leitura da Bíblia, né? Eu costumo dizer que eu estava tendo, na verdade, um problema de orgulho em relação à leitura da Bíblia. Eu costumava dizer, porque eu já li a Bíblia, né?
X vezes, e quando eu tinha chegado à 32ª ou 33ª leitura da Bíblia, o Senhor me repreendeu severamente. Primeiro que ele disse que, o importante não é ler, mas é praticar, né, e que todo orgulho, seja ele de que espécie for, é pecado, tá. Então dali em diante eu parei de contar, né, quantas vezes eu li a Bíblia. Eu sigo uma vida onde eu já li 3 vezes por ano, né, e hoje, de uns 5 anos para cá, 6 anos para cá, talvez 8, eu tenho lido a Bíblia uma vez por ano. Então hoje eu não sei, perdi as contas, parei de contar, né, mas enfim. Então, queridos, essa Bíblia, ela é essa daqui, tá. Então, se você gosta de Bíblia de estudos antigas, se prepare, porque essa obra é uma verdadeira raridade. Em outro vídeo, depois desse, eu vou falar sobre qual é, na verdade, a conexão dessa Bíblia que eu apresentei hoje com essa daqui. Vocês dá para enxergar, né? Bíblia Shed, né? Bem velhinha, né? Essa daqui é de... Eu adquiri ela, deixa eu ver o ano aqui. Ah, não tem carimbo, né? 2004, 2004 eu adquiri essa, tá? 17, eu me presenteei com ela, né? 17, tá vendo? De novembro de 2004, eu me presenteei com ela. E o que é que tem a ver a Bíblia Vida Nova com essa daqui? A Thompson. Essa daqui de 97. Essa aqui, queridos, é a minha segunda ou terceira Thompson. A primeira que eu comprei no Brasil ainda não tinha em língua portuguesa, eu comprei espanhol. E eu terminei dando para meu irmão, né? E, enfim, fiquei só com essa. Então, meus amados, se estivermos falando, na verdade, da primeira Bíblia de estudo evangélica brasileira, publicada em português, né, publicada na nossa língua, para o público brasileiro, a resposta realmente é essa daqui, né? A Bíblia Vida Nova, ela foi lançada em 1976 pela Edições Vida Nova. A própria editora, ela afirma que essa Bíblia foi a primeira Bíblia evangélica de estudo em língua portuguesa. Esse projeto começou ainda na década de 60, mas dificuldades de produção, né, atrasaram seu lançamento por cerca de 14 anos. Então é importante fazer uma distinção. 1976, Bíblia Vida Nova, primeira Bíblia de estudo evangélica em português, publicada pela Edições Vida Nova. Em 80, Bíblia Vida Nova, que é essa daqui, de 80, é a edição rara, né? A edição rara que nós possuímos. Ela trouxe melhorias em relação à de 76 e tornou-se muito conhecida entre os pastores e estudantes da Bíblia. Em 1983, vem então a Bíblia de referência Thompson em português, que introduziu aí o famoso sistema, né, de referências em cadeia, né? Essa Bíblia, ela é interessante. Depois eu vou fazer um outro vídeo fazendo uma comparação entre as três. Em 1997 surge a Bíblia de Estudo Shedd, com notas do Dr. Russell Shedd, né, onde essa Bíblia se tornou uma das mais influentes, né, no meio evangélico brasileiro. Um detalhe histórico, queridos, para a gente entender, é que a Bíblia Vida Nova, de 76, ela foi, de certa forma, a mãe das grandes Bíblias de estudo evangélica em língua portuguesa. A Bíblia Vida Nova, ela mostrou que havia um grande interesse por ferramentas de estudo bíblico no Brasil. E ela abriu, então, caminho para o surgimento de obras como a Bíblia Thompson, a Bíblia Shedd, a Bíblia de Estudo de Genebra,
a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal e muitas outras. Então, como você pode ver, a edição Vida Nova, de 80, ela tem um excelente gancho, né? Ela traz um excelente gancho para a gente apresentar as demais Bíblias. Então, na década de 80, o mercado brasileiro de Bíblias, né, ainda tinha pouquíssimas Bíblias de material de estudo, né? A maioria das edições, elas continham apenas o texto bíblico. Ela, alguma melhorzinha ainda tinha algumas referências, né? Tinha um mapa, né? E foi nesse contexto, então, que surge a Bíblia Vida Nova, oferecendo um algo mais, né, diferente para a sua época. Porque a Bíblia Vida Nova, ela reuniu o quê? Milhares de referências cruzadas, notas explicativas, introduções aos livros, uma enciclopédia de assuntos bíblicos, mapas, concordância, recurso para auxiliar o estudo da palavra. E naquele período, isso era algo extremamente avançado. Então, a Bíblia Vida Nova, ela é a antecessora da Bíblia Thompson. E muita gente não sabe disso. Antes da famosa Bíblia de referência Thompson conquistar, né, o mercado brasileiro, a Bíblia Vida Nova já oferecia uma proposta semelhante, que era ajudar o leitor a estudar a Bíblia usando a própria Bíblia. É importante fazer essa distinção. Ela não é uma edição da Thompson, nem utiliza o sistema exclusivo de cadeia temática criado por Frank Charles Thompson, né? O escritor, né, dos estudos da Bíblia Thompson. Mas, em termos de proposta editorial, a Bíblia Vida Nova ela serviu como uma espécie de precursora, despertando no público brasileiro o interesse por Bíblias repletas de ferramentas de estudos iguais às que nós temos hoje. Quando a Thompson chegou no Brasil, por exemplo, encontrou um público que já começava a valorizar esse tipo de recurso. Quando a Bíblia Thompson chega, ela já encontrou, né, o ambiente preparado, porque a sua mãe, vamos assim dizer, a sua precursora, a Bíblia Vida Nova, deixou esse caminho preparado. Então, nesse sentido, podemos dizer que a Bíblia Vida Nova ela foi uma das grandes obras que prepararam o caminho da Thompson e de todas as outras Bíblias de estudos que nós temos hoje. Pastor, quais são os pontos fortes da Bíblia Vida Nova? Na minha humilde opinião, né, alguns aspectos tornam essa Bíblia muito especial. Primeira é a qualidade do conteúdo. Tá? As notas são objetivas e procuram esclarecer o texto bíblico sem exagerar nas interpretações. Segundo, a quantidade de referências que ela tem. Então, para quem gosta de estudar comparando textos, ela continua sendo muito útil. Terceiro, a enciclopédia de assuntos, que é muito vasta, muito grande. Hoje isso parece mais comum, mas em 1980, né, era um recurso extremamente valiosíssimo. Quarto, a organização. Tudo nessa Bíblia foi pensado para facilitar o estudo sem transformar a Bíblia em um comentário bíblico. E quinto, diz assim, vamos assim dizer, o valor histórico dessa Bíblia. Né? Ela representa um momento importante da publicação da literatura bíblica evangélica, ou seja, evangélica, né? Ou seja, essa Bíblia que é uma relíquia. Né? Poucas pessoas têm essa Bíblia. Poucas pessoas têm. Né? Quem tem, guarda, quem não tem, oferece valores. Você raramente vai encontrar uma Bíblia dessa no sebo, porque ela não é edita mais. Né? Mas, pastor, existem pontos negativos nessa Bíblia? Como todas as Bíblias, tem sim pontos negativos. Né? A gente tem que ser sincero com isso. Naturalmente, ela apresenta algumas limitações, até por conta do ano que ela foi feita. Né? Muitos recursos editoriais ficaram ultrapassados quando comparado às Bíblias de hoje. Segundo, ela não possui recursos gráficos modernos. Estamos falando de uma Bíblia de 1980 também. Né? Então, ela não tem aquela diagramação colorida, tabelas, projetos visuais mais elaborados que temos hoje. Repito, estamos falando de uma Bíblia de 1980.
Um terceiro ponto, assim, que podemos dizer que é negativo, algumas notas refletem o conhecimento disponível na época, naquela época, e hoje poderiam ser ampliadas à luz de pesquisas arqueológicas e linguísticas mais diferentes. Mas isso não diminui, em hipótese alguma, a sua importância histórica, né. Por que que essa Bíblia, meus queridos, ela é considerada tão rara? Talvez seja a pergunta mais interessante, né. E existem vários motivos por que ela é considerada tão rara. Primeiro, porque ela deixou de ser publicada há muitos anos, então ela não é mais publicada. Quem tem, tem, quem não tem está procurando, né, e quem tem e está vendendo, está cobrando isso aqui é um absurdo. Tem uma Bíblia dessa aqui, tem gente vendendo 3.000, 4.000 reais, para você ter ideia, né. Segundo, boa parte dos exemplares foi muito utilizada pelos seus proprietários, já que era uma Bíblia voltada para estudo. Então são bíblias riscadas, muito utilizadas, né, um pouco danificada, né, as que tem hoje. Terceiro ponto, né, muitos acabaram sendo descartadas devido ao desgaste natural, né. Papel, né, com o tempo ele vai se deteriorando. Quarto ponto, queridos, poucas aparecem à venda, né, em bom estado de conservação. Essa daqui eu não comprei, eu ganhei essa daqui, tá. Eu tinha uma dessa, né, se eu não me engano era capa amarela ainda, capa amarela, uma edição depois dessa, mas eu dei, né, não me lembro a quem eu dei, e depois que a gente dá a gente fica, né, pesaroso, né. Mas um diácono que morava aqui na minha cidade, que resolveu ir para São Paulo e tendo muitos livros, né, ele perguntou para mim se eu queria. E as pessoas que me conhecem de perto sabem que eu sou apaixonado por livro. Então, esse diácono me deu esse e outros livros. Um outro pastor que saiu daqui também da cidade, foi para Curitiba, sabendo que eu sou apaixonado por livro, me deu vários livros, né, inclusive livros que eu tinha, que emprestei, não me devolveram, que eu tinha perdido. Enfim, né, Deus ele está me restituindo muita coisa. E quinto, quinto e último ponto, vamos assim dizer, negativo dela, é que existe um número crescente de colecionadores de Bíblias antigas, aumentando ainda mais o interesse por exemplares preservados, o que faz ela ficar cara. Por isso, encontrar uma edição dessa daqui, de 1980, em um bom estado, se tornou bastante incomum. Pastor, vale a pena adquirir uma Bíblia dessa? Bom, se você procura uma Bíblia moderna para o dia a dia, provavelmente existem opções mais completas atualmente, né. Um dos últimos vídeos que eu fiz, onde eu falei das 3 melhores Bíblias, de estudo na língua portuguesa, na minha concepção, compra uma daquelas ali. Mas se você gosta da história, das publicações, se você é como eu, um colecionador de Bíblia, né, se você aprecia obras clássicas ou coleciona Bíblias antigas, esta edição merece um lugar especial na sua biblioteca. Porque essa Bíblia, meus irmãos, ela representa um período importante da história editorial evangélica brasileira. Ou seja, ela é uma peça histórica. Para concluirmos, para o vídeo não ficar muito longo, a Bíblia Vida Nova de 1980, essa belezura aqui, essa joia rara, essa raridade, talvez nunca tenha alcançado a fama da Thompson, mas é sempre assim, né. Os pais, às vezes, abrem mão do estudo, vão ser um lavrador, não estou desmerecendo a função, tá, vão ser um lavrador, vão cuidar de fazer serviços domésticos por salário, para que os filhos cheguem na faculdade. Quantos casos a gente vê aí, né, filho professor, filho juiz, filho advogado, e o pai, né, às vezes não tem nem estudo nenhum. Isso aconteceu com essa menina aqui, né, com essa senhora aqui, na verdade. A Bíblia Vida Nova, de 1980, talvez ela nunca tenha alcançado a fama de sua filha, vamos assim dizer, a Thompson. Mas seria injusto ignorar a sua contribuição. Ela ajudou, essa Bíblia ajudou a muitos cristãos a estudarem a palavra de Deus, numa época
em que quase não existia Bíblia de estudo no Brasil. Essa daqui, olha só como é que ficou. Ó, olha só, de tanto eu estudar, de tanto eu ler, ó para aqui, ó, tá vendo? Uma Bíblia de quando eu era novo convertido, tá? Olha só, tá? Não é falta de cuidado, é tempo de uso, né? Então, por isso, meus irmãos, além do valor financeiro que alguns colecionadores atribuem a essa Bíblia, ela possui um valor histórico e ministerial muito maior. Se você tem uma dessas em sua estante, cuide bem dela, né? Essa daqui mesmo eu vou, né? Eu estou pensando assim em mandar a Michele, né? Que faz as minhas capas de Bíblias, né? Trocar essa capa. Mas eu fico assim, poxa, tirar a original, né? É a Michele que faz minhas capas de Bíblias, né? Como eu já mostrei aqui. Essa Bíblia aqui foi a Michele que fez a capa para mim, né? A cruz aqui, né? A cruz celta, meu nome, né? Mas ela é a Bíblia de estudo de discipulado. Então, meus irmãos, se você gostou desse review, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como eu e você, são apaixonadas por Bíblia. Até o próximo vídeo. Um abraço. Shalom, shalom.